Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe, Maria Santíssima. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria em mais um domingo, através desse podcast, poder acolhê-los. Nós já estamos no segundo podcast da segunda reflexão do Evangelho Dominical. E neste domingo, nesta solenidade tão importante para nós, a Igreja nos propõe o Evangelho segundo João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Se você quiser acompanhar o Evangelho, ele se encontra na descrição deste podcast, tá certo? Quero acolhê-los na companhia dos meus irmãos, o José Vinícius Santos e também o Wallace Silva, que também vão trazer aqui para vocês, para nós, um pouco da reflexão do Evangelho de hoje. Meus irmãos, muito obrigado por mais uma oportunidade e queremos pedir agora nesse momento ao Senhor Deus que envie sobre nós o Espírito Santo para que nos oriente e nos inspire nesta reflexão. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós os pedimos humildemente, em nome de Jesus Cristo, que nos envie, assim como enviou no dia de Pentecostes aos apóstolos e à Virgem Maria reunidos no cenáculo em Jerusalém, o Espírito Santo Paráclito para nos inspirar, nos aconselhar neste momento, para nos prepararmos bem, para vivermos a solenidade deste domingo, a solenidade de Pentecostes. E que o Espírito Santo também encha os nossos corações, neste momento, os transborde, para que a nossa boca proclame aquilo que o nosso coração está cheio. Amém. Quero então agora convidar o irmão Vinícius Santos para fazer a primeira reflexão. Vinícius, meu irmão, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Queria agradecer o acolhimento aos nossos três irmãos, Rodrigo, José Vinícius e Wallace. No Evangelho de hoje, do dia de Pentecostes, algo que chama a nossa atenção é a forma com que Jesus faz a sua sequência de ações. Primeiro, ele entra no lugar trancado diante dos discípulos. Depois, ele dá a paz aos discípulos. Após isso, ele sopra o Espírito Santo. E depois de soprar-lhes o Espírito Santo, os discípulos recebem o poder de perdoarem ou não os pecados. É nisso que eu queria refletir. Então, primeira coisa, Jesus entra no lugar trancado. O lugar trancado aqui, muitas vezes, é o nosso coração. Que, assim como os discípulos trancaram as portas com medo dos judeus, muitas vezes trancamos o nosso coração também por medo de várias coisas. Mas o pior é que às vezes trancamos nosso coração para Jesus. Só que no momento em que Jesus entra, e ele nos dá a sua paz, então esse medo passa. Então, Jesus, ele é o remédio para a nossa angústia, para o nosso medo. Por que ter medo, se Jesus está conosco e se ele nos espera de braços abertos no céu cheio de amor? Então, a paz do Senhor é o que recebemos quando permitimos que ele entre em nosso coração fechado de medo. Depois que o Senhor faz o nosso coração ficar em paz, ele nos envia, sopra sobre nós o Espírito Santo. E aqui eu queria chamar a atenção do seguinte: é realmente verdade que a paz é fruto do Espírito Santo. Ou seja, para que haja uma paz interior, a paz que Jesus dá,
é necessário que o Espírito Santo faça um movimento na alma. Mas a paz, ela também é condição para que o Espírito Santo haja naquela alma. Porque o Espírito Santo não pode agir num lugar que está com medo e fechado para ele. Para que o Espírito Santo haja num coração e transforme aquele coração, é preciso que ele esteja em paz, sem medo algum de se abrir para Deus. Mas essa ação do Espírito Santo aqui nos discípulos tem algo de magnífico, de especialíssimo, porque o Espírito Santo age de tal modo na alma dos discípulos que eles recebem a missão e o poder de perdoar os pecados. Eles que, na quinta-feira santa, a quinta-feira antes da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, receberam o poder do sacerdócio de consagrar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Agora, o Espírito Santo age mais radicalmente na alma deles e expande-lhes esse poder para perdoar os pecados do outro e, perdoando os pecados do próximo, comunicar-lhes a paz. O medo, gente, é fruto do pecado. O fechamento para Deus é fruto do pecado. Então, quando o sacerdote perdoa nosso pecado, quando o padre, que recebeu o poder do bispo, que tem uma sucessão com os apóstolos, quando o sacerdote perdoa nosso pecado na confissão, ele nos dá a paz de Cristo. A paz que tira nosso medo e abre nossa alma para a ação do Espírito Santo. Então, isso foi um pouco do que eu queria refletir, e agora convido o meu irmão José Vinícius para dar continuidade. Salve Maria Santíssima, concebida sem pecado original. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs ouvintes, hoje nós contemplamos o domingo de Pentecostes. Hoje é um dia muito importante para nós cristãos, principalmente nós cristãos católicos. Neste dia de Pentecostes, chama muita atenção a relação de Pentecostes com uma das pessoas da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, pelo que eu vejo na minha reflexão, o Espírito Santo é a pessoa de Deus ao mesmo tempo mais ativa e também mais discreta. Porque o Espírito Santo ele sempre age entre nós, sendo que ele age não com estrondos, com barulhos, enfim, grandes aparições. Ele muitas vezes aparece mais no no momento mais discreto, pois é assim que o Espírito Santo age. Ele age forte, mas de maneira suave ao mesmo tempo. Como na vez em que Maria concebeu Jesus. Ela concebeu Jesus através do Espírito Santo. E em silêncio, Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo. E através do Espírito Santo, meus irmãos, que nós iremos encontrar aquilo que a gente tanto almeja, principalmente hoje nesses tempos difíceis de pandemia, de Covid-19, que através de tantos problemas, tantas aflições, nesses tempos difíceis, em que tudo parece estar um caos, nós, através do Espírito Santo, meus irmãos, nós conseguimos encontrar aquilo que tanto necessitamos, que Jesus
pronuncia 2 vezes nesse evangelho de hoje, que é a paz. E não é qualquer paz, é a paz definitiva. É a paz que o mundo precisa. Não só em relação ao Covid-19, mas também a um modo geral. O mundo precisa de paz, meus irmãos. Nós precisamos de paz. Diante de um mundo dominado pelo pecado, um mundo dominado pela angústia, pelo medo, pela discórdia, pelo caos, enfim. Diante de um cenário desse, meus irmãos, nós temos que encontrar o conforto com a intercessão da Virgem Maria, para que o Espírito Santo nos entregue a paz definitiva e possamos, no fim de tudo, conquistar a glória eterna, meus irmãos. E complementando uma parte que Vinícius Santos comentou, que tem uma relação com a confissão, que é a parte que Jesus fala: a quem perdoar os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoados, eles lhe serão retidos. Eu não sei como é que está a situação de vocês que estão nos ouvindo agora nesse momento, mas é meu dever aconselhar. Se você se encontra numa situação que necessita de uma confissão, como diria o Padre Paulo Ricardo, você, quando precisa de uma confissão, você não deve ir andando para ir para a confissão. Você deve sair correndo para ir se confessar. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar se manter cada vez mais com a alma mais pura, com uma aproximação maior a Cristo, para chegar cada vez mais à santidade, pois não é um caminho fácil a santidade, principalmente para nós que somos meros pecadores, mas Jesus nos amou, meus irmãos, Jesus nos ama, e Ele provou isso, e a gente precisa amá-lo de volta, para encontrar aquilo que nós tanto desejamos, que é a desejada paz definitiva. Paz e bens para todos. Esse evangelho, o evangelho de hoje, é um evangelho que me chama muita atenção, pois no versículo 21, né, ele fala, Jesus chega desejando a paz, né, que a paz seja convosco, né, e no final do evangelho ele fala: a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados também, que é o que nós falamos quando nós estamos rezando o Pai Nosso. A gente fala no final da oração a mesma coisa, né? E fala muito sobre a questão do perdão, né? Que é o que Jesus mais fala, que devemos amar ao outro como nós mesmos. E o amor, ele anda em conjunto com o perdão, certo? Um dia uma pessoa muito sábia falou para mim que quando nós não perdoamos o outro, é como se nós estivéssemos jogando carvão a uma camisa branca, né? Certo? Então, a partir do momento que a gente vai jogando o carvão, vai manchando a camisa. Mas no final, as nossas mãos estão
mais sujas, mais manchadas. O que acontece quando nós não perdoamos o outro. O ato de não perdoar o outro não acorrenta a pessoa. Os 10 mandamentos se resumem em apenas 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como nosso irmão falando da primeira leitura, é que na primeira leitura fala que veio um forte vento, né? Um forte vento. Ali sentiram a presença de Deus, certo? E é bem interessante que em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em silêncio. É bem interessante pensarmos, mas por que em Mateus fala para entrarmos em nosso quarto para orar, e em Atos dos Apóstolos está falando que Deus se fez presente nós, seres humanos, que nós temos a nossa limitação de querer as coisas, né? Mas quando falamos da presença de Deus, nós só lembramos disso. Nós só lembramos de barulho, de forte vento, trovão. E Deus, naquele tempo, Deus via a necessidade de fazer isso por conta da incredulidade do povo, né? O povo era muito incrédulo, eles tinham muita influência pagã. Então ele tinha que mostrar que ele tinha ventania, né? E a gente vê também acontecer isso, e querer isso, a gente exige demais. Quando a gente pede a Deus sinais, a gente quer que aconteça a mesma coisa, quer que um raio caia no meio da rua, quer que sei lá, né, quando na verdade não é a gente presente só nisso, né? Achar que Deus desmereceu, até desacreditar do quão poderoso Deus é, porque se ele tem o poder de fazer tudo isso e muito mais, por que ele não se mostraria numa coisa mais simples? Então podemos perceber muito bem, meus irmãos, que Vinícius, José e Wallace trouxeram muito bem uma reflexão a respeito da espiritualidade do Evangelho, deste Evangelho atribuída à solenidade que nós celebramos neste domingo. Eu, porém, queria trazer um pouco a respeito da visão catequética deste Evangelho sobre a solenidade de Pentecostes. Primeiramente, no primeiro ponto, no versículo 19, o evangelista ele diz, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana. Eu quero grifar esta passagem, primeiro dia da semana. Sabemos que o primeiro dia da semana é o domingo. Domingo que foi o dia em que Jesus muito se manifestou e apareceu aos seus discípulos, aos apóstolos, depois de sua ressurreição. E justamente o dia de sua ressurreição foi o primeiro dia da semana. Então, para confirmar que o domingo é o dia do Senhor, é um dia importante para a nossa fé, para a vivência da nossa fé. E Jesus ele continua, ele chega na reunião dos discípulos e já saúda eles dizendo: a paz esteja convosco. Saudação que somente alguém cheio do Espírito Santo poderia fazer. E poderia, de fato, literalmente transmitir esta paz que é fruto do Espírito Santo. Somente alguém mesmo cheio do Espírito Santo para transmitir a paz que é fruto do Espírito Santo. Então Jesus, depois de sua ressurreição, estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, o mesmo que veio sobre ele no seu batismo, o mesmo que veio sobre Maria Santíssima no ventre de Maria, para que Jesus fosse encarnado naquele naquele seio virgem de Maria. E ele continua dizendo no versículo 21, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E Jesus ele anuncia por estas palavras a missão dos apóstolos.
Sim, ele somente anuncia porque ainda não é o momento da missão. Porque a missão ela só poderia iniciar de fato através do Espírito Santo, através da efusão do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, isso significa que o Espírito Santo ainda não tinha vindo, ou seja, Jesus ainda não tinha subido aos céus para enviar o Espírito Santo. O dia de Pentecostes ainda não havia acontecido na ocasião do Evangelho, deste Evangelho. Mas Jesus ele continua dizendo: recebei o Espírito Santo, isso soprando sobre os discípulos. Este mesmo Espírito Santo que somente através dele os apóstolos poderiam sentir o ardor missionário, o fogo queimar em seus corações, o mesmo fogo ao qual se atribui o catecismo da Igreja Católica, que diz o fogo que simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo em nós. Que essa energia transformadora, somente através desta energia que o Espírito Santo nos traz, que poderíamos, que hoje podemos, na verdade, ter esse ardor missionário. E o evangelista continua dizendo: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jesus, através disso, está querendo nos dizer que os sinais de sua ressurreição, os sinais da manifestação do Espírito Santo permaneceria constantemente na igreja. Isso significa que através dos sacramentos, que são os sinais visíveis do Espírito Santo em nós. Não somente visíveis, mas também invisíveis, porque os sacramentos da igreja também agem de forma espiritual em nós. E aqui ele se atribui claramente ao sacramento da reconciliação, ou seja, a confissão. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Então, meus irmãos, nesta solenidade de Pentecostes, nós também recebemos a luz que Jesus mesmo nos chama: vós sois a luz do mundo. Aquela luz que somente nos vem por meio do Espírito Santo. Em Pentecostes, essa chama dentro de nós é acesa para sermos efetivamente na vida luz para os irmãos, para os mais necessitados. E essa luz é representada pelo círio pascal, aquela vela grande, que representa o próprio Cristo. Aquela vela, no dia de Pentecostes, é apagada e somente acesa quando acontecerem os sacramentos na igreja. Mas ela é apagada no dia de Pentecostes para dar sentido que a luz agora permanece dentro de nós. É isso, meus irmãos, que nós trazemos para vocês neste dia santo de Pentecostes. Agradeço aos irmãos Vinícius, José e Wallace, que trouxeram também um pouco da reflexão que eles prepararam para nós no dia de hoje. Agradecemos também muito a vocês que tiveram a paciência e a perseverança de nos escutarem. Gente, perseverem aqui e nos ajudem a evangelizar, enviando também para os irmãos. Você também é luz. O Espírito Santo também quer iluminar a sua vida e a vida de tantos outros irmãos. Tá certo? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, tá certo? De dar o seu like e também sempre comentar, que nós também sempre damos atenção lá aos comentários de vocês. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, ao céu e avante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.